Opa, beleza? Aqui é o Luiz Neto e eu sou consultor em gestão estratégica e marketing para micro e pequenos negócios. Nesse rápido vídeo, eu gostaria de falar de um erro bastante comum cometido aí por muitos e muitos empreendedores aqui no Brasil, inclusive cometido por mim durante vários e vários anos. Esse é um erro básico e eu acredito que muito dos insucessos, muito das quebras de pequenas empresas se dá justamente por causa disso. Qual é esse erro? É você achar que uma pequena empresa ela é uma miniatura de uma grande empresa. E da onde que vem esse equívoco, né? Esse grande erro que é disseminado na grande e imensa maioria dos empreendedores do Brasil? Eu acredito, né? Eu tenho assim uma suposição, que eu acho que é verdade, que esse erro, baseado na minha experiência, que esse erro ele vem justamente da maneira de como o empreendedorismo, de como a gestão, de como a administração de negócios é ensinado aqui no Brasil. Onde é que você aprende esse tipo de técnica, onde é que você aprende esse conhecimento para gerir uma empresa? Normalmente, não necessariamente, mas normalmente, essa é a minha história, né? Normalmente dentro de uma faculdade, dentro de uma especialização, dentro do MBA, ou dentro de algum curso, ou lendo alguns livros, aí você vai pegando técnicas e vai aplicando, trazendo para a realidade do seu negócio. Por exemplo, eu nunca tive dificuldade em estudar, né? Eu fiz um curso de administração, depois eu fiz uma especialização em gestão empresarial e por último eu fiz um MBA em marketing. E o que isso, né? Eu sou pequeno empresário, eu sou consultor para pequenas empresas. E o que isso, o que esse conhecimento, o que esse tempo desprendido nessas instituições me trouxe para a realidade, na prática? Na verdade, assim, não muita coisa, porque eu tentava, né, desde a faculdade, desde a minha formação, eu tentava aplicar o que eu vinha aprendendo lá dentro dos meus negócios. E eu vou te falar, não vou te falar que não deu certo. Deu alguma coisa, vai crescendo, mas você desprende uma energia gigantesca, você desprende um conhecimento gigantesco em um negócio que é pequeno. Porque assim, você aprende, né, na faculdade, na especialização, no MBA, o que você aprende? Você aprende a ser um gerente, né? Um gerente de uma empresa grande ou um executivo de uma multinacional. E a realidade, né, na prática de uma pequena empresa é totalmente diferente, né? Uma grande empresa ela tem recursos, ela tem pessoas, ela tem uma inteligência de mercado já bastante consolidada, e uma pequena empresa ela tem aquele recurso bem pequenininho, né? Você tem um funcionário ou dois, normalmente é um marido e a esposa, ou dois sócios e um funcionário, ou no máximo 5, às vezes 10 funcionários, mas assim, você tem recursos totalmente limitados, funcionários completamente desmotivados, uma pressão gigantesca por parte dos clientes e fornecedores e também pelos funcionários, e também uma pressão gigantesca pela família do empreendedor, né? Porque, pô, sei lá, você trabalha pra caramba, foca bastante a sua energia no negócio e o negócio ele não dá resultado. Então a pressão que o pequeno empreendedor aqui no Brasil passa dentro da sua empresa é gigantesca. E você não aprende isso dentro de uma faculdade, dentro do ensino ou dentro da maioria dos livros. Não desmerecendo um curso superior ou uma formação de pós-graduação, nem um pouco, porque lá você aprende a pensar, você faz conexões, conversa com outras pessoas, treina outras habilidades. Eu não vou desmerecer nunca, né? É sim importante, continua sendo importante, mas o que eu estou dizendo é que na prática, para a gestão de pequenos negócios, não funciona. Certo? Para a sua expansão de consciência, de pensamento, de amizade, sim, funciona e continua funcionando, e eu recomendo ainda que você faça, né? Mas assim, você vendo na prática aquele conhecimento, não dá muito certo, né? Você até vê outros empreendedores, eu tenho amigos empreendedores que não têm quase nada de estudo e tem aí um sucesso gigantesco e monstruoso, né? Por quê? Porque eles sabem focar no que realmente é importante, que é atender cliente, fazer venda e fazer com que o dinheiro entre dentro da empresa de uma maneira sistemática, de uma maneira bastante prática, né? Eles elaboram uma estratégia de marketing sem mesmo saber que é uma estratégia de marketing, mas uma estratégia de marketing, uma estratégia comercial bastante vencedora. Então, para explicar aqui, para eu exemplificar melhor o que vai funcionar dentro de uma empresa, eu preciso te mostrar que dentro do cenário, dentro do mercado, existem 4 tipos de empresa, certo? A gente tem a primeira empresa, que é a empresa líder,
aquela primeira empresa que ela domina o mercado. A gente tem a empresa desafiante, que é a segundo lugar. A gente tem as empresas seguidoras ou concorrentes, que elas olham o que a líder e a desafiante estão fazendo e ficam lutando por aquela fatia. E a gente tem um quarto tipo de empresa, que é a pequena empresa, que é a empresa de nicho, certo? Então assim, eu tirei esse conceito, né? Esse conceito eles são desses dois livros, são os mesmos autores, o Posicionamento e as 22 Leis Consagradas do Marketing, que é do Al Ries e o Jack Trout. Muito bom, importantíssimo você ler, se você quer entender aí bastante das leis de marketing, vale a pena. Mas é o seguinte, a empresa primeiro lugar, antes de mais nada, o que seria um segmento, né? O que seria um segmento de mercado? Existe o mercado, que é um todo, é onde acontece a troca, onde acontece a competição, onde acontecem as relações comerciais, é o mercado, é o todo, certo? Dentro desse mercado a gente tem uma fatia que chama-se segmento, né? O segmento ele é baseado em geografia, localização do cliente, demografia, idade, sexo, religião, raça. A gente tem psicográficos, comportamentais e etc. O segmento ele é tudo isso. E dentro do segmento que eu falei, existe o segmento do segmento, que é o nicho, que é onde a pequena empresa localiza. A pequena empresa, ela é necessariamente uma empresa de nicho. Então, vamos lá. A gente tem a empresa líder, a empresa desafiante, as empresas seguidoras e as empresas de nicho. Baseado naqueles livros que eu mostrei, a empresa líder, ela normalmente tem 50% do segmento, 50% do mercado. A empresa desafiante, que é o segundo lugar, ela tem 25%. E aí entre as empresas seguidoras, que é as concorrentes, e as empresas de nicho, sobram 12,5%. Esses 12,5% que sobram, né, entre todo o resto das empresas, vão ficar normalmente 11%, 11,5% para essas empresas seguidoras, e vai sobrar 1% a 0,5% para as empresas de nicho. Certo? Então assim, a empresa líder, a empresa desafiante e as empresas seguidoras, elas estão no mercado de massa, certo? E a pequena empresa, ela está brigando por aquela pequena fatia que é o mercado de nicho, né? E o nicho, como eu falei, ele é um segmento dentro do segmento, tá joia? Então a pequena empresa, ela tem que ser administrada como uma empresa de nicho. Então, para que eu explique aqui o que significa isso, o que é uma empresa líder? Vamos falar do mercado de refrigerante, para ficar que todo mundo conhece. A empresa líder do refrigerante é a Coca-Cola, número 1. Quem vem em segundo lugar? Então, Coca-Cola, número 1, ela tem aí mais ou menos 50%, segundo os autores, ela tem mais ou menos 50% do mercado. A gente tem a empresa desafiante, que é a segundo lugar, é Pepsi. Então, a Pepsi vai brigar por 25% do mercado e ela fica brigando, é uma briga de duas sempre, é uma briga da Coca-Cola e a briga da Pepsi, que ela domina aí 75% a 80% do mercado mais ou menos, certo? As seguidoras são todo o resto, aí vamos lá, sei lá, vai inventar aqui a Juju Cola, a Tubaína, sei lá, tem essas empresas menores de refrigerante, que as três, né, tanto a líder, a desafiante e as seguidoras, elas estão no mercado de massa, elas precisam de bastante gente consumindo e obviamente, né, por exemplo, as seguidoras, elas vão brigar todas por preço baixo. Então elas ganham na economia de escala de massa, né? Elas têm que fabricar em larga escala, mas elas vão brigar por preço baixo. A Coca-Cola, por exemplo, você vai no supermercado, só para arredondar, né? Uma Coca-Cola, uma latinha, vai custar R$5. Uma Pepsi vai custar lá R$4,50 e o resto das empresas, as seguidoras, vão custar R$2, R$2,50, R$1,50. Vai brigar lá pelo preço baixo e vai ter uma fatia bem menor de mercado. Sendo a Coca-Cola e a Pepsi, elas vão ter um preço maior. Então digamos que você venderia refrigerante, você ficaria com aquela fatiazinha menor, uma empresa de nicho. Então você venderia, no caso, aquela soda italiana, né? Você personalizaria o seu produto. Então você entregaria essa soda italiana, que é uma mistura lá, você misturava os ingredientes no seu bar ou no seu restaurante e entregaria para o seu cliente algo totalmente personalizado, porém com um preço mais elevado. Por exemplo, o seu produto custaria, o preço de venda dele seria de R$10. Então assim, a sua pequena empresa, ela tem que ter um posicionamento de empresa de nicho e ela tem que ter
uma boa margem na hora da venda. E essa boa margem se dá através do relacionamento e do entendimento completo do que o cliente quer. Então, assim, baseado nessa informação que eu te passei, vamos entender na prática como é que funciona isso para uma pequena empresa, né? Então, normalmente, é o que acontece aí, sei lá, 99% das pequenas empresas, elas se acham grandes empresas, elas acham que estão no mercado de massa, então elas são empresas pequenininhas de nicho, que tem um segmento bem pequenininho e começam a brigar como se fosse uma empresa de massa. Então elas começam a se degladiar por preço baixo, cada vez mais e mais diminuindo suas margens, e isso num médio e até num curto, né? Num curto ou em médio prazo, isso é um tiro no pé para a sua lucratividade e para a sua sustentabilidade no longo prazo. Então normalmente é isso que acontece. Normalmente a pequena empresa, ela se posiciona dessa forma, ela começa a achar que é uma empresa de massa, ela é gerenciada como uma empresa de massa, porém não tem a economia de escala, né, uma produção elevada, como são as empresas seguidoras desses mercados de massa, para competir de igual para igual. Então elas começam a competir também por preço baixo, atende menos, trabalham num segmento bem pequenininho, atende menos, vendem menos e tem menos margens. E isso pode ter certeza que é um dos grandes motivos de que as pequenas empresas no Brasil não dão certo. Então aquelas estatísticas, né, do Sebrae, né, das quebras das pequenas empresas é totalmente real por causa disso. A empresa ela quebra porque falta dinheiro, falta fluxo de caixa para que a empresa ela tenha sustentabilidade, para que o seu negócio ele dê certo no médio e no longo prazo. Então esse era o recado que eu queria dar para você, e eu também gostaria de te falar que existe sim uma solução para a sua pequena empresa, caso você tenha ou caso você queira montar um pequeno negócio, mas eu vou deixar esse segredinho, né, para os próximos vídeos. Então qualquer coisa é só entrar em contato, esse vídeo fica por aqui, um grande abraço e fique com Deus.